Nesse vídeo aqui eu vou te passar 4 fundos imobiliários que ainda estão muito baratos. E por que eu falo que ainda estão muito baratos? Porque o mercado de fundos imobiliários se valorizou muito no último ano, com uma valorização de mais de 20% ao ano, que eu vou deixar aqui na tela para vocês conferirem. Essa é uma grande valorização, mas não é porque a média dos fundos imobiliários subiu bastante que a gente ainda não encontra as famosas pichinchas e oportunidades no mercado de fundos imobiliários. A gente tem que garimpar, procurar bastante, estudar que as oportunidades ainda estão disponíveis, apesar da grande valorização da maioria dos fundos imobiliários. Então nesse vídeo eu vou estar te passando alguns fundos imobiliários que são muito bons, que eu invisto e estão no excelente preço, com uma boa oportunidade de entrada para ganhar bastante dinheiro com dividendos e também com valorização. A gente sabe que a taxa Selic está num movimento de queda, e esse movimento de queda ajuda muito o ramo imobiliário, e os fundos imobiliários acabam se beneficiando desse movimento de queda. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês também, para vocês verem o movimento. Quando a taxa Selic está caindo, o que acontece com os investimentos de renda variável? Dispara e você consegue ganhar uma grande valorização, e com isso seus dividendos, sua renda mensal também vai aumentar bastante. Então a gente está num movimento, num ciclo que os fundos imobiliários tendem a se beneficiar bastante. Então é muito importante que você comece a investir em bons fundos imobiliários o quanto antes, para você surfar esse ciclo de alta e não ser mais um da manada lá no final, quando todos os fundos imobiliários estiverem muito caros, você querer entrar, porque aí você vai ser a pessoa que vai perder dinheiro, você vai ser mais um da manada. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para te ajudar a encontrar as melhores oportunidades no ramo dos fundos imobiliários, e eu também vou estar passando um fundo imobiliário de cada setor. Então eu peguei os que estão mais baratos de cada setor para estar compartilhando aqui com vocês. E agora, antes de ir para o primeiro fundo imobiliário, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Eu tô com esse canal do YouTube parado há bastante tempo, mas eu tô disposto a começar a fazer 2 vídeos, 3 vídeos semanais aqui para você, fora as aulas gratuitas que eu faço aqui no canal também toda terça-feira às 20 horas. Então, para você não ficar de fora, se inscreve, deixa o like, que isso vai me incentivar a ficar criando mais vídeo e trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Posso contar com vocês? Então deixa o like e se inscreva no canal. Agora sim, vamos para o primeiro fundo imobiliário. Esse primeiro fundo imobiliário vai ser um fundo imobiliário do setor de shopping. Ele é um dos melhores fundos imobiliários do setor de shopping. Eu invisto nele fazem alguns anos e venho tendo ótimos resultados. Uma cota desse fundo imobiliário custa R$ 121,50. Então com R$ 121,50 você já consegue investir nesse fundo imobiliário. O dividend yield atual dele está de 9,5, e aqui a gente consegue ver que esse fundo imobiliário está descontado, né, com um PVP de 0,95. Isso significa que ele tem um potencial de valorização de mais de 5%. E no final desse vídeo eu vou te falar sobre preço teto, para você entender que fundos imobiliários do segmento de tijolo, que no caso é de shopping também, você vai conseguir uma valorização acima do PVP. Não é porque o fundo imobiliário de shopping está com PVP acima de 1 que significa que ele está caro. No último fundo imobiliário que eu vou passar nesse vídeo, a gente vai usar um exemplo como esse. Então, o fundo imobiliário VISC11 está muito barato mesmo, está com grande potencial, é um fundo que tem uma boa gestão, e então a gente consegue ver outros dados dele. A gente consegue ver o histórico de dividendo. Você vê que o dividendo, a cada ano que passa, está ficando mais constante e mais crescente. Isso é um ótimo resultado, porque a gente quer constância, a gente quer estabilidade, a gente quer certeza que a gente vai estar todos os meses recebendo nossa renda mensal ali, os dividendos pingando na nossa conta. E aqui também a gente consegue ver os shoppings que a gente vai estar investindo. Então a gente consegue ver aqui, ó, Vila Romana, vacância, Shopping Cristal, a vacância. Vacância significa o quanto daquele shopping está disponível para locação. Então quanto mais baixo, melhor. Mas às vezes ele pode estar com uma vacância um pouquinho alta, que é bom também, porque aí você vai comprar com mais lojas disponíveis, ele vai estar descontado, e depois que ele alugar, você vai ter uma grande valorização e receber mais aluguel também. Então aqui a gente consegue informações de contrato, a gente vê que a maioria é contratos longos, acima de 36 meses. É um fundo muito diversificado em vários estados, tem muito imóveis dentro dele, vários shoppings dentro desse fundo imobiliário, e também o aluguel é ajustado principalmente pelo IGPM, que é um ótimo reajuste. Então é bem interessante mesmo. O primeiro fundo imobiliário, então, o VISC11, para ficar como estudo
tudo para você. Agora a gente vai estar indo para o segundo fundo imobiliário, vem comigo. E o segundo fundo imobiliário vai ser um fundo imobiliário do segmento de papel, do setor de papel. E as pessoas gostam muito desse tipo de fundo imobiliário, fundos imobiliários desse setor, pelo alto dividendo, né? São fundos imobiliários famosos por pagarem muito dividendo mesmo. E esse é um fundo imobiliário muito bom, que está num excelente momento, uma excelente oportunidade para você estar investindo. Então, o valor de uma cota é R$86. Com R$86 você já consegue estar investindo e receber dividendos mensais na sua conta. Dividend yield de 12,15%, ou seja, mais de 1% ao mês. Lembrando que os aluguéis de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, muito bacana de estar vendo. E a gente vê que os fundos imobiliários de papel sempre tem um PVP muito alto. E esse PVP desse fundo imobiliário está de 0,90. Ou seja, a gente tem uma chance aí de uma valorização de 10% mais os dividendos. Então é um PVP bem baixo ali, que está num excelente momento para você estar investindo nesse fundo imobiliário, que tem muita qualidade e muito a entregar. Se você não sabe, os fundos imobiliários de papel, eles são um investimento praticamente de renda fixa. Você vai estar investindo em renda fixa indiretamente. Por quê? Os fundos imobiliários de papel vão investir em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é um investimento de renda fixa. Você pode entrar na sua corretora e investir em CRI diretamente. Mas os fundos imobiliários conseguem um CRI com uma rentabilidade muito melhor, de maneira muito mais segura, e um especialista vai estar fazendo isso para você. Então, uma coisa muito importante para a gente estar escolhendo um fundo imobiliário de papel, e isso quase ninguém faz, quase ninguém analisa isso na hora de investir num fundo imobiliário. Só sai seguindo dica na internet e ninguém vai te mostrar isso na internet. Por isso que você já tem que se inscrever aqui no canal, porque realmente eu entrego conteúdo de qualidade. E também eu quero lembrar você que toda terça-feira às 20 horas eu faço aula gratuita. Para você participar dessas aulas gratuitas, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você se cadastrar e entrar no grupo VIP do WhatsApp para receber o link das aulas. A próxima aula vai ser sobre fundos imobiliários também, então você vai ter ótimos resultados e eu vou te ensinar ainda mais a fundo a como investir em fundos imobiliários com segurança e responsabilidade para receber altos dividendos. Então, uma coisa que você precisa estar analisando ali na hora de investir em fundos imobiliários de papel é quais CRIs que esse fundo imobiliário de papel tem em carteira. Então eu vou estar mostrando isso na prática com vocês. Eu abri os dados do fundo imobiliário do RECR11 e aqui tem todas as empresas que ele vai estar emprestando dinheiro. E aqui em cima da minha cabeça também, na fotinho que vocês estão vendo, a gente consegue ver o indexador, ou seja, qual indexador ele está usando para emprestar o dinheiro dele, e também a taxa de juros. Então no primeiro aqui a gente vê o que eu estou grifando para vocês? IPCA mais 7,25%. Ou seja, o fundo imobiliário está recebendo 7% acima da inflação. Aqui o CDI mais 2%, IPCA mais 8%, pré-fixado de 12,50%, o IGPM mais 8%. IGPM é muita coisa e mais 8% é muito bom. IPCA mais 10,25%. Então você vê que esses fundos imobiliários conseguem investir em renda fixa com uma rentabilidade muito maior e com mais segurança. Então é uma forma de investir em renda fixa indiretamente. Mas lógico que tem fundos imobiliários, por exemplo, DEVA11, Vino11, que fez uma estratégia terrível e acabou perdendo dinheiro, porque para essas pessoas, que essas empresas, na verdade, que ele emprestou dinheiro, acabou que essas empresas não fizeram pagamento. Então ele sofreu calote, aí tem que ir atrás de garantia, tudo isso gera uma confusão e acaba que o fundo imobiliário acaba desvalorizando. Então você não tem que ver só o dividendo, você também tem que ver para qual empresa esse fundo imobiliário está emprestando dinheiro para você fazer um ótimo negócio. E o RECR11 empresta para ótimas empresas numa excelente rentabilidade, então você vai receber dividendos com segurança de maneira constante, que é o que a gente procura. E agora a gente vai para o terceiro fundo imobiliário ali, o fundo imobiliário do setor logístico. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que a gente vai para o famoso XPLG11, um ótimo fundo imobiliário de um setor ali que eu considero um dos melhores setores para a gente estar investindo, que é o setor logístico, galera. O que é o setor logístico? É o setor de distribuição. Então cada vez mais a gente está consumindo mais na internet. Com certeza você já comprou na Shopee, Mercado Livre ou qualquer outro site. Esses produtos que você compra online saem de um centro de distribuição e aí vai para sua casa. Então o XPLG11 investe nesse centro de distribuição. Você vai estar se tornando sócio desse centro de distribuição. Então é muito bom. É um setor que está
no momento que só cresce, né? Porque cada vez mais tem mais demanda na internet e cada vez mais os galpões logísticos que já existem se valorizam e esses fundos imobiliários acabam comprando novos, fazendo novas aquisições, o que leva a uma valorização muito boa. Então o valor atual da cota é R$ 108, o dividend yield é de 8,57. Quando a gente vê o PVP dele, tá 0,97. E eu falo, galera, é raridade encontrar fundos imobiliários do setor de logística com um PVP abaixo de 0,97. Tá muito descontado. A maioria das pessoas vão falar, Giovanni, só 3% de desconto, faltam 3% para bater 1,00. Geralmente, fundos imobiliários de logística estão com o PVP de 1,10, 1,15. Então esse daqui está muito abaixo do preço de mercado mesmo. E aí a gente vê que cada cota que você tem, você vai estar recebendo 78 centavos de dividendo. É bastante coisa para um setor tão perene também e tão consolidado. Então quando a gente vai aqui ver os imóveis que eles têm em carteira, a gente vê também que é bem diversificado geograficamente, porque eu falo, nunca invista num fundo imobiliário que só tem num estado ou que seja monativo, que só tem um imóvel. E aqui a gente vê que ele está bem diversificado entre os estados, né? Vários estados, vários tempos de contrato ali, vencimento de contrato, reajuste também aqui em cima de mim, né? Via IPCA e GPM. E aqui em cima a gente consegue ver quais são os imóveis, né? Então a gente vê que tem Mercado Livre, a gente vê que tem Panasonic, Unilever, Renner, a gente vê que tem imóveis de qualidade aqui dentro também. Até ali, ó, Americana, mas está 100% locado para Americana, então não precisa ficar com medo. A gente vê ali Unilever, a gente vê Especulativo Extrema, esse eu já não conheço, mas a gente vê várias empresas que são gigantescas aqui e a gente pode estar olhando, ó, mais Mercado Livre, mais ali Lojas Renner, Leroy, né, Leroy Merlin ali. Então é muito importante você estar entendendo que você vai estar investindo em imóveis de extrema qualidade e esse fundo imobiliário está muito descontado. Então agora a gente vai estar indo para o quarto fundo imobiliário e o quarto fundo imobiliário você vai ver que vai ser um dos primeiros que eu vou mostrar para você que o PVP está acima de 1. E eu fiz isso de propósito para você entender que em fundos imobiliários de tijolo o PVP está acima de 1 não necessariamente significa que ele está caro. Fundos imobiliários de tijolo a gente tem que aprender a calcular o preço teto. E aí tem algumas fórmulas de calcular o preço teto. Então eu quero perguntar para vocês se vocês querem que eu faça um vídeo específico calculando o preço teto, ensinando vocês a calcularem o preço teto de determinados fundos imobiliários de tijolo. Então se você quer que eu ensine a calcular o preço teto, deixa aqui nos comentários. Giovanni, faz um vídeo calculando o preço teto. Se bastante gente pedir, se tiver bastante like nesse vídeo, eu faço esse vídeo ensinando a calcular o preço teto de cada fundo imobiliário, para você saber exatamente o quanto aquele fundo imobiliário vale e qual o preço máximo que você pode pagar naquele fundo imobiliário. Agora vamos para o quarto e último fundo imobiliário ali, antes de eu falar também sobre o preço teto. Então vamos lá para o quarto fundo imobiliário, que é o que? O HGLG11, outro fundo imobiliário do setor de logística, um dos melhores do setor na minha opinião, se não o melhor de todos os fundos imobiliários, um excelente fundo imobiliário mesmo. O valor da cota R$ 160, o dividend yield 8,17% ao ano, um excelente dividend yield para um fundo imobiliário tão bom que vem se valorizando tanto, né? Aqui o PVP, igual eu falei, ó, 1,06. E isso não significa que esse fundo imobiliário está caro ou que está barato. A gente precisa aprender a calcular o preço teto dos fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários de tijolo, galera, a gente tem depreciação, a gente tem uma valorização, igual quando você compra um imóvel. Ele não se valoriza a cada ano que passa. E às vezes os fundos imobiliários, às vezes ele não tem uma atualização ou uma de preço tão rápido quanto um imóvel residencial, que você pode estar chamando um avaliador a qualquer momento aqui para avaliar o quanto está valendo aquele imóvel. Então, fundos imobiliários de tijolo, às vezes a avaliação foi há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Então, o PVP desse fundo imobiliário está equivalendo ao preço de 3 anos atrás, ao preço de 2 anos atrás. Mas a gente percebe o quanto o imóvel se valoriza. Então, esse PVP é de acordo com o valor da última avaliação daquele imóvel e geralmente os avaliadores colocam um preço lá embaixo desses imóveis, então sempre tem uma margem de subir bem alta, por isso que é difícil achar fundos imobiliários do setor de tijolo com o PVP abaixo de 1, porque a maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários sabe dessa regrinha. Então é muito importante você estar entendendo isso e não se assustar ou deixar de investir quando você vê um PVP acima de 1,06 e aí ele tem pagado mais de 1,10
de dividendos por cota, um excelente dividendo por cota. E aqui a gente vê que o dividendo também tá ali muito bom, constante, em tempos ele paga um pico de dividendo, que é bastante interessante. Aqui a gente consegue ver os imóveis, né, que ele vai ter dentro desse fundo imobiliário. Então são fundos imobiliários de logística também, né? Então vários estados aqui do Brasil ele tem, vários contratos, vencendo a maioria deles acima de 36 meses, também bem ajustado pelo IPCA e muita diversificação aqui de empresas que são locatárias desses fundos imobiliários de logística, que é outra coisa que é muito importante. Não adianta ter muitos imóveis e todos locados para a mesma empresa. Imagine um fundo imobiliário que locava só imóveis para Americanas. Pode ter se ferrado bastante. Então tem que ter uma diversificação geográfica, uma diversificação de número de imóveis e uma diversificação de inquilinos diferente também, para o seu risco diminuir muito. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal, se cadastre no link da aula que eu deixei aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!